é chamada óptica geométrica. Não está errado, certo? Diferente óptica de ótica, certo? Vamos lá, gente. Então, vamos trabalhar com óptica geométrica. Então, nós vamos falar precisamente, assim, direitinho, nós vamos falar de uma partezinha específica da luz, certo? Então, a óptica é uma parte da física que estuda a luz e os chamados fenômenos luminosos. Então, nós vamos definir isso daqui como o estudo da luz e dos fenômenos luminosos. Vamos trabalhar com isso daqui. Vamos entender então a tal da luz, principalmente dentro da parte do espectro visível, que é o que importa para a gente, certo? Saber as relações do nosso espectro visível e algum comportamento interessante para a luz também, certo? Então nós vamos trabalhar, basicamente isso daqui, gente, em cima das leis empíricas, certo? O que são as leis empíricas, certo? São basicamente leis experimentais que a gente vai fazendo alguns testezinhos, certo? Então elas são explicadas sem que haja necessidade de ter um aprofundamento maior na natureza física do negócio, certo? Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente vai falar de luz, certo? Você provavelmente bater aí a luz, vai aparecer alguma coisa relacionada aí na sua pesquisa, a espectro eletromagnético. Então, com certeza vai aparecer isso para você. Aí você fala, bom, espectro eletromagnético, vai aparecer alguma coisa relacionada com onda eletromagnética. E aí fala, putz, mas nós não vamos falar de onda eletromagnética aqui. Nesse momento, nós não vamos estar falando de onda eletromagnética, tá bom? A gente vai trabalhar com um conceito mais simples, como eu estou falando, a gente vai trabalhar com os fenômenos luminosos e, a partir daí, certo? A gente vai aprofundar nas nossas próximas aulas, falando um pouquinho da onda com o comportamento, da luz com o comportamento ondulatório, certo? Então, a nossa base, a nossa ferramenta para isso daqui, para o nosso estudo, é a nossa geometria. Fala, putz, mas agora eu tenho matemática com isso daqui. Cara, são uns recursos bem simplesinhos que dá para a gente entender, tá bom? Primeira coisa que eu quero entender, então, dentro da luz e dos fenômenos luminosos, é o que nós chamamos de espectro visível. Certo? Qual é a parte da luz que interessa para nós? Certo? O nosso chamado espectro visível, vamos falar assim, pelo olho humano. Tá bom? Vamos melhorar, então. Espectro visível, olho humano. Dependendo dos demais animais, eles podem ter uma faixa diferenciada na hora de identificar esses certos comprimentos de onda que nós vamos conhecer. E o espectro visível, olho humano, é o que nós conhecemos, gente, como as cores do arco-íris, certo? Basicamente, nós temos isso aqui como as cores do arco-íris. E como nós temos a sequência das cores do arco-íris, é importante saber elas? Cara, por incrível que pareça, para nós, aqui no estudo da óptica geométrica, é bom a gente conhecer um pouquinho dessa ordem. Então, vamos lá. Vou escrever com uma cor única para todos. Então, eu tenho vermelho. Meu alaranjado. Amarelo. Verde. Azul. Anil. E o nosso violeta, certo? Para baixo. Então, o nosso espectro visível, ele trabalha aqui, ó, nessa parte, que vai do vermelho até o violeta. Ou seja, essas cores, esses comprimentos de onda, eles são capazes de sensibilizar o nosso olho e mandar um sinalzinho para lá no cérebro, codificar eles e ter as cores que a gente enxerga normalmente, tá bom? Pensando em nenhum problema visual, todas essas cores aqui. Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, certo? São as cores que são capazes de sensibilizar a nossa retina aí e fazer a leitura no cérebro. O que eu tenho que entender disso daqui, gente, certo? Para facilitar a nossa vida no nosso primeiro momento da nossa aula aqui. Então, do vermelho ao violeta, eu tenho ainda duas faixas além, certo? Eu posso chamar as que estão antes do vermelho das chamadas faixas do infravermelho. E acima do violeta, uma outra faixa importante, é a faixa chamada de ultravioleta. Certo? Então tem a faixa do infravermelho e ultravioleta. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já assistiu um filmezinho onde o pessoal tem uma cena de guerra, onde o camarada está olhando as câmeras e está vendo um sensor de calor.
certo? Está identificando alguém por sensor de calor. O sensor de calor, ele identifica esses comprimentos de onda aqui, gente, certo? Na faixa do infravermelho, certo? Algo que o nosso olho, o olho humano, não é capaz de detectar, certo? As câmeras são capazes de detectar esse movimento dentro do infravermelho. Então, o infravermelho, eu posso estar relacionando isso daqui com o que nós chamamos das ondas mais quentes. Vou colocar entre parênteses isso aqui, entre aspas, aliás. Nossas ondas de calor. Certo? Então, ele detecta o calor e pela movimentação, ele consegue ver nessa faixa do infravermelho. Gente, conforme eu vou alterando, conforme eu vou subindo, neste sentido aqui, certo? A alteração vai sendo maior, certo? No meu comprimento de onda. Então, o vermelho, ele é uma luz, certo? Que ela tem uma pequena alteração dentro de uma passagem, de uma mudança de meio. A gente já vai trabalhar com isso daqui. Então, eu tenho que estar focado primeiro no quê? No meu espectro visível, são as cores do arco-íris. Bom conhecer a sequência delas. O infravermelho são as ondas de calor. Ultravioleta, vamos pensar nas ondas que chegam do Sol, certo? Ondas que chegam com uma energia grande pra caramba, certo? Aí temos os ultravioleta A, os ultravioleta B, os ultravioleta C, que inclusive já foi tema das nossas lives aqui, e que a gente já resolveu o exercício falando deles. O Enem também já pegou essa partezinha do ultravioleta, onde eu tenho uma região de maior energia, certo? Tem uma frequência bem bacana para o trabalho delas. Então, vale a pena a gente focar na óptica geométrica, no estudo da luz, no estudo dos nossos fenômenos luminosos e essa questãozinha do espectro visível, que daqui a pouquinho a gente vai ter um exercício para resolver e eu vou ter certeza se você estava ligado nisso que eu acabei de falar ou não. Só o que eu acabei de falar resolve uma questão do Enem, inclusive.